Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Queremos saudar a todos com o amor do nosso Deus. A você que é novo no canal, um abraço caloroso e seja bem-vindo ao canal Salvar Almas. E para todos os que já nos acompanham há algum tempo, Deus seja louvado pelo vosso apoio e que possamos todos juntos aprender um pouco mais sobre a nossa fé. Eu sou a Tânia de Oliveira e é com muita alegria que estamos de volta hoje para falarmos do porquê comungar e que frutos podemos obter quando comungamos bem, cumprindo todos os requisitos que a Igreja nos orienta. Entretanto, para beneficiarmos melhor destes frutos, precisamos ter consciência plena de que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, de modo único e incomparável, de modo verdadeiro, real, substancial, com seu corpo e seu sangue, com sua alma e divindade. Vejamos, por exemplo, o que dizem alguns santos sobre o assunto. São Francisco de Sales dizia: 2 espécies de pessoas devem comungar com frequência: os perfeitos para se conservarem perfeitos e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Já São Pio X dizia: se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam porque podemos nós comungar. Vejam, irmãos, que privilégio e honra temos nós, o de comungar Jesus, que nem mesmo os anjos têm. É momento para dizer obrigada, Senhor, por esta doação. No entanto, muitos de nós não dão devida consideração e respeito por esta doação de Jesus a nós. Estão em pecado e não fazem questão de sair dele, ou pior, estão em pecado e mesmo assim comungam Jesus, fazendo de Jesus algo simbólico e comendo, portanto, a sua própria condenação, como nos fala a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, em 1 Coríntios 11, 23, 25, diz: o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em minha memória. Na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, foi muito claro. Ele não falou de símbolo, nem de sinal, nem de lembrança. São Paulo atesta a presença do Senhor na Eucaristia quando afirma: o cálice de bênção que bebemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Isto podemos encontrar em 1 Coríntios 10, 16. Desde que Jesus instituiu a Eucaristia na Santa Ceia, a Igreja nunca cessou de celebrá-la, crendo firmemente na presença real do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor na hóstia consagrada pelo sacerdote, legitimamente ordenado pela Igreja. Assim nós também não devemos duvidar da presença real de Jesus na Eucaristia. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1376, diz que o Concílio de Trento, 1545-1563, resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie de pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja esta convicção, que o Santo Concílio declara novamente. E diz o Concílio: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue.
A esta mudança, a Igreja Católica chama-lhe com justeza e exatidão transubstanciação. Infelizmente, para muitos e até para alguns católicos, a Eucaristia será sempre uma prova de fogo para a sua fé, porque o que os olhos veem é pão e vinho, mas devemos crer na palavra do Senhor e no ensinamento da Santa Igreja. O que temos no altar é o próprio Jesus, que está diante dos nossos olhos, e se assim procedermos, seremos felizes hoje e por toda a eternidade. Entretanto, para auxiliar a nossa fraqueza, Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que muitos milagres eucarísticos acontecessem entre nós, como, por exemplo, o milagre de Lanciano, na Itália. Assim como o milagre de Lanciano, podemos encontrar outros milagres, como o milagre de Orvieto, enfim, muitos milagres eucarísticos que atestam a presença verdadeira do corpo vivo do Senhor na hóstia consagrada, comprovado pela própria ciência, que vocês podem confirmar pela internet. Só colocar milagres eucarísticos e vão aparecer muitos milagres. Assim, para valorizarmos mais a presença de Jesus no altar, vamos refletir sobre alguns frutos que podemos colher ao recebermos dignamente a Sagrada Comunhão. Que frutos são esses, então? Encontramos um primeiro fruto quando recebemos a comunhão. Quando recebemos a comunhão, somos amados mais intensamente por Jesus. É verdade que Jesus nos ama imensuravelmente. Mas no momento da comunhão acontece o que eu chamo de uma explosão de amor entre nós e o nosso Deus. Dizia Santo Agostinho: Deus está acima do que em mim há de mais elevado e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Imaginemos, portanto, irmãos, a intimidade que temos ao entrarmos em comunhão com o corpo e sangue de Jesus. O íntimo do nosso interior acolhe aquele que nos é mais íntimo do que nós somos a nós mesmos. Ao comungar Jesus, entramos em profundo contato com o amor de Cristo por nós, apesar das nossas misérias e pecados, e somos, portanto, também chamados a levar e a transbordar este amor para os nossos irmãos. Por isso, dizia São João Crisóstomo, não comungar seria o maior desprezo a Jesus que se sente doente de amor. E este desprezo foi descrito por Jesus quando disse a Santa Faustina: Desejo unir-me às almas humanas. A minha delícia é unir-me a elas. Oh, quanto triste fico por não reconhecerem o amor. Procedem comigo como se fosse coisa morta. Ah, como me dói que as almas se unam tão pouco a mim na Sagrada Comunhão. Amo-as tão afetuosamente e sinceramente, e elas descrentes do meu amor. Isso podemos encontrar no Diário de Santa Faustina. Imagine, meus irmãos, a dor de Jesus que deseja amar e seu amor é desprezado por nós. Que dor, que grande dor! Busquemos, irmão Jesus, na Sagrada Comunhão. Entreguemo-nos a Ele, como Ele se entrega a nós, para que esse amor seja completo e repleto de todas as graças que o Senhor deseja derramar sobre nós. Um terceiro fruto, quando comungamos bem, somos transformados e transfigurados em Jesus. Diante do Senhor, levamos aquilo que somos, nossas fragilidades e potências, nossas dores e alegrias, nossos pecados e nosso caminho de santidade. Não nos despimos do que somos para estar diante do Senhor, mas apresentamo-nos
na condição em que nos encontramos, para, na presença de Jesus, sairmos transformados e transfigurados nele, graças à sua infinita misericórdia. Uma vez transformados e iluminados por Cristo, somos chamados a ser, no mundo, um sinal dessa mesma luz, iluminando tantas situações de trevas presentes na nossa vida e na vida dos outros, na família, na sociedade, no trabalho, na comunidade, etc., levando também outros a encontrarem a luz de Cristo com o nosso testemunho de vida, reconciliando-nos, dissolvendo as discórdias, entrando em harmonia e estabelecendo a paz. E dizer como São Paulo em Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A Bíblia, por sua vez, nos ensina em 1 João 2:6 que aquele que afirma permanecer nele deve viver como ele viveu. Viver como Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus, é buscar ser semelhante a ele. Assim, seguir os passos de Cristo só é possível por sua graça, já que tudo o que Cristo viveu foi para que pudéssemos viver nele e para que ele vivesse em nós. Assim, a comunhão nos impulsiona a sermos solícitos com os mais pobres e necessitados, especialmente os famintos, os nus, presos e enfermos, porque deles é o reino dos céus, diz a palavra. E porque ninguém pode afirmar ser de Cristo e não se contorcer com a dor e o sofrimento do seu irmão, como nos alerta São João Crisóstomo. Degustaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Deus te libertou de todos os pecados e te convidou para esta mesa, e tu, nem mesmo assim, não te tornaste mais misericordioso. Portanto, irmãos, sempre que comungamos Jesus, devemos mudar um pouco mais a nossa vida e nos aproximarmos mais daquilo que é Jesus, porque senão acontece o que diz Santa Teresinha: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão. Momento para pararmos e refletirmos. Quantos irmãos nossos estão afastados da comunhão? É preciso refletirmos e tomarmos uma decisão de buscar Jesus. Um terceiro fruto é que quando recebemos Jesus na comunhão, recebemos o remédio e o alimento para esta vida e para a vida eterna. Jesus nos diz em João 6, 51, 58, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Sem comida material, o corpo declina e morre. Sem o alimento celestial, a alma não vive a sua filiação divina e morre de igual modo. O que o alimento produz em nossa vida corporal, a comunhão o realiza de maneira admirável em nossa vida espiritual, levando-nos a crescer e desenvolver nesta área. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado frequentemente pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação, até o momento da nossa morte, quando nos será dado como viático, quer dizer, a comunhão que recebemos no momento e no leito de morte. A comunhão conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. A comunhão torna-nos mais fortes para resistirmos às adversidades desta vida terrena, a suportar com maior amor os sofrimentos e a renovar frequentemente a nossa fé
a nossa esperança e caridade. Portanto, a Eucaristia é o fármaco de imortalidade e antídoto para não morrer, dizia Santo Inácio de Antioquia. Santa Faustina, depois de receber a comunhão, a sua alma foi tomada de tamanha reverência que desmaiou de temor. Jesus apareceu para ela, estendeu-lhe a mão e disse: repara, abandonei o trono do céu para me unir a ti. Se o que estás a ver é apenas uma pequena parcela e a tua alma já desfalece de amor, então em que assombro ficará o teu coração quando me contemplares em toda a glória? Porém, quero dizer-te que esta vida eterna deve iniciar já aqui na terra, pela Sagrada Comunhão. Cada comunhão torna-te mais capaz de viver com Deus por toda a eternidade. E nós, vamos desperdiçar este momento de vivermos já aqui na terra um pouco do céu? O quarto fruto é que quando comungamos, ganhamos vida de oração. Com a comunhão frequente, aproximamos-nos mais de Jesus e somos chamados a estabelecer uma relação íntima com Deus por meio da oração. A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes, diz o Catecismo, no seu parágrafo 2559. Ou seja, orar é colocar-se na presença do Senhor, é estar, ouvir, falar e deixar-se envolver por Ele, e sairmos do nosso orgulho, da nossa vontade própria e abandonarmos-nos à vontade de Deus. Ou, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus, a oração é o impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. A participação na Eucaristia nos beneficia na vivência interior da oração, pois a alma se eleva diante de um Deus que é íntimo e próximo. Essa experiência acontece no espaço concreto e real, que é na Igreja, consolidando nosso vínculo de unidade com a mesma, ou num espaço mais íntimo e reservado, que é o nosso coração, pois quem reza se salva, quem não reza se condena, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Um quinto fruto é que quando comungamos, caminhamos para a santificação. São João Paulo II, na sua encíclica Ecclesia de Eucaristia, diz: a Igreja vive da Eucaristia. Dessa forma, os que vivem na Eucaristia caminham na Igreja num processo de santificação e de profunda vida interior. A esse respeito, é importante dizer que a Eucaristia é a fonte de santidade e vida. A comunhão recebida dignamente na amizade com Deus purifica-nos dos pecados cometidos e afasta-nos dos pecados futuros, os veniais e, sobretudo, dos pecados mortais, e nos dispõe ao arrependimento pelos pecados, através do sacramento da reconciliação, ou seja, da confissão. Por isso a importância de nos confessarmos, pelo menos uma vez por mês, como pede Nossa Senhora nas suas aparições. E como diz o Catecismo, no seu parágrafo 1419, a comunhão nos dá forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e nos une já à Igreja do Céu, à Santíssima Virgem e a todos os santos. É por isso que muitos vícios, como a bebida, o jogo, o cigarro, as drogas, a masturbação, etc., são deixados quando a pessoa comunga com frequência, sem pecado mortal. Pois, quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós montam guarda de amor os anjos, dizia São Bernardo. Portanto,
Não tem como uma alma que está constantemente na presença do Senhor, recebendo a força de Deus e o apoio da Virgem Santíssima e dos anjos e santos, não se esforçar para largar o pecado. Por isso, meus queridos irmãos, é importante não perdermos nenhuma oportunidade para comungar Jesus, desde que estejamos em estado de graça, isto é, sem pecado mortal e com a confissão em dia. E se nos encontrarmos nesse estado de pecado, corramos imediatamente para a confissão, porque Jesus espera ardentemente se unir a nós, derramando todas as graças possíveis e imaginárias. Lembremos-nos que Jesus está verdadeiramente vivo na hóstia consagrada. Por isso, a comunhão é um momento de profunda intimidade com o próprio Deus, momento que deve ser vivido com intensidade e profundidade. É preciso silenciarmos para ouvi-lo, porque Cristo fala-nos ao coração. Já para terminar, vamos recuar um pouco e recordar os frutos da comunhão, para não esquecermos e recebermos com mais amor e gratidão mais vezes. Ao comungarmos, somos amados mais intensamente por Jesus. Ao comungarmos, somos transformados por Jesus. Ao comungarmos, recebemos o remédio e alimento para a vida eterna. Ao comungarmos, ganhamos vida de oração. Ao comungarmos, caminhamos para a santificação. Então, irmãos, vamos aproveitar. Vamos receber Jesus enquanto temos tempo, porque tempos virão que seremos impedidos de viver e professar a nossa fé publicamente. Espero ter ajudado com esta pequena reflexão. O Espírito Santo nos ajude a desejar ardentemente comungar Jesus por nós mesmos e por aqueles que ainda não o conhecem, nem o reconhecem na Santíssima Eucaristia. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Jesus, Maria e José, eu vos amo. Salvai almas.